Olá, sejam bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. E eu sou a professora Lu. E para essa aula, vamos lembrar dos materiais? Caderno, lápis, borracha, apontador. Sempre mantenha esses materiais perto de você, tudo bem? E lembre-se lá do nosso símbolo, toda vez que aparecer essa imagem aqui, que é o caderninho com lápis, é porque aquela informação é muito importante você anotar, ok? Tendo todos esses materiais perto, você vai fazer o que neste momento? Vai marcar lá a data, aula e língua portuguesa. Informações anotadas? Então vamos lembrar o que nós vimos na aula anterior. Lembre-se lá, nós revimos o que é verso, o que é rima, o que é estrofe, dentro da literatura do cordel. E lembre-se também que nós comparamos o que ele tem de diferente de um poema tradicional, ok? Depois nós fizemos, lembram-se aquela dobradura, que é essa que eu tenho aqui, ó, né? A dobradura do abre e fecha ou do abre e abre, em que nós brincamos de rima. Eu tenho certeza que você brincou bastante aí na sua casa. E a última atividade era observando as palavras, que era o uso do H. Lembre-se que era o uso do H inicial que nós trabalhamos, certo? E nós já tínhamos também colocado ele no meio da palavra, com a letra C, com a letra N e com a letra L. Mas que lá no inicial ele não tinha som, né? Que toda vez que escreve a palavra com a letra H lá no início tinha a ver com a etimologia. Aí eu falei para vocês, lembre-se, dicionário, ele é o nosso melhor amigo, porque não tem como nós decorarmos ou nós sabermos todas as palavras, né, que são escritas inicialmente com H. Por isso que nós temos sempre que ter o dicionário, tá? E fizemos o jogo do torto, que era a tarefa de casa também, que vocês tinham que procurar novas palavrinhas, tá? Nós já tínhamos encontrado hoje, horas, hino, hífen e hiena. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir essa tarefa, né? Então, nós vamos ver outras palavrinhas que nós temos a partir dessa tabela. E mais importante, que sempre a palavra começa com a letra H. Então, vamos para a primeira aqui? Então, olha lá, começando com H, ele se ligou ao I, ao S, ao T, ao O, olha lá o caminho que ele está fazendo. E aí formou a palavra história. E lembre-se que você pode seguir em todas essas direções e não pode pular letra e não pode repetir letra ali, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho aí para ver se você fez essa mesma palavra. Se não, você copia lá.
Tudo bem. Conferiram? Vamos para mais uma? Então vamos observar qual é o caminho que agora as setas vão ter. Ó, H, E... essa palavra aqui nós já vimos, né? A palavra heroína. Então veja o caminho, né, que as setas tomaram e até a gente chegar na palavra heroína. Então veja aí se você achou essa, se não, registra aí no seu caderno. Conferido? Vamos para mais uma? Então vamos ver agora qual é o caminho que vamos seguir. Lembrando, começando sempre com a letra H. Olha lá, ó, ele é o ponto de partida. Então H foi para o U, o M, o A, o N e o O. E formou a palavra humano. Veja aí se você achou essa também. Anotado? Vamos para mais um caminho, para nós encerrarmos a atividade? Então, começando lá com a letra H, vamos ver o caminho, ó, da seta. Agora ela subiu e formou a palavra horror. Confira aí se você achou essa palavra também. Vamos conferir agora as palavras que nós encontramos na aula de hoje? E lembrando, tá, gente? Se você achou outras, não tem problema. Só coloque essas novas aqui, ó, aí na sua anotação. História, heroína, humano e horror. Vou dar um tempinho aí para você corrigir. Quantas palavras, né, nós já descobrimos que começam com a letra H. E lembre-se, cada uma tem a sua origem, né? E para eu saber, então, se aquela palavra é escrita com H inicialmente ou não, vamos consultar o dicionário, sempre, tá bom? E lembre-se, a gente tem que ir memorizando as palavras ao longo, né, da nossa experiência leitora. Isso ajuda também. Bom, mas vamos seguir, né? Nós trabalhamos com cordel, falamos sobre ele. Mas o que nós vamos fazer na aula de hoje? Sobre o que nós vamos falar? O tema da aula você já sabe. Nós estamos falando sobre as mulheres que fizeram história ao longo dos anos. Então, para isso eu trouxe um texto para vocês, só que um texto um pouquinho diferente. Lembram-se quando eu falei do poema, que é quando o autor está expressando, né, os seus sentimentos, né, o cordel que ele está falando sobre um tema popular, né, um tema que todo mundo, né, fala sobre ele? Nós vamos continuar mais ou menos com a mesma ideia. Mas eu tenho algumas perguntas para fazer para você antes da gente ler o texto. Vocês já leram um texto de opinião? Vocês lembram que lá na aula 18, a tarefa da aula, lá no finalzinho era: qual era a sua opinião sobre o cordel da Mariane Bijo? Então,
aquela atividade ela já estava direcionando para as nossas aulas de agora. E aí, lembra que eu falei, quando nós damos opinião sobre alguma coisa, a gente só não vai falar assim, é legal, por quê? Porque é legal. Não, nós temos que dar mais força, dar informações, né, para que o nosso texto fique mais completo, né? Então, vocês já leram texto de opinião? Sabem onde ele é publicado? Pensando em texto de opinião. Então, texto de opinião é quando eu dou opinião sobre alguma coisa, mas não é simplesmente gosto e não gosto, sim ou não. Qual é a função desse tipo de texto de opinião? E quando a gente fala função, é a finalidade. Para que ele é escrito? Tá? Lembrando que tudo que a gente escreve é para alguém ler. Os registros que você está fazendo na sua casa é para você sempre retomar tudo que nós fomos fazendo ao longo das aulas e também para você depois apresentar para sua professora, para os seus colegas e vocês terem esse momento de interação, certo? Então, o registro, tudo que é feito é para alguém, nem que seja para eu, leitor, ou para o outro leitor. E que assuntos podem ser abordados nesse texto de opinião? Qualquer assunto. Geralmente são assuntos que estão em evidência na sociedade, são assuntos muito falados, né, pelas pessoas, muito questionados. Então, vamos ler um texto de opinião. Então, eu trouxe aqui para vocês um texto de opinião que ele foi publicado no jornal Gazeta do Povo, ok? Esse artigo de opinião, ele está lá na seção ou no caderno opinião, onde estão os artigos. E lembre-se, são sempre temas, né, muito falados na sociedade. Quem escreveu esse texto, eu já vou colocar até grandinho aqui para vocês, é a minha xará, é a Luciana Esbrícia Silva Bega, tá? Então ela escreveu esse texto falando sobre mulher muito mais que um dia, e ela escreveu esse texto no Dia da Mulher, no ano de 2017. Mas essas informações, pode ficar tranquilo que daqui a pouco a gente retoma, tá? Quem é a Luciana? A Luciana ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, no caso aqui do Paraná, e atua na área de direito do trabalho, ok? Então a Luciana ela é advogada, né, da Comissão das Mulheres. Então ela entende muito bem dos direitos das mulheres, ela entende muito bem, né, dos direitos humanos, tá? Então vamos lá, vamos ler o texto. Preste atenção aí que depois a gente vai retomar algumas ideias. Mulher, muito mais que um dia. Apesar das mudanças que já começaram a se manifestar, ainda vivemos numa realidade marcada pela desigualdade entre os gêneros. Por Luciana Esbrícia Silva Bega, 8/3/2017. O Dia Internacional da Mulher apresenta muito mais que uma homenagem à luta empreendida pelas mulheres ao longo do século passado para conquistar espaços e direitos. É o momento de olhar para o passado, os marcos na história e as histórias marcadas, mas também é o momento de olhar para o futuro, para onde estamos indo, onde queremos chegar, estar e sentir. Inegavelmente, nos últimos anos, as mulheres consolidaram posição de destaque em diversas áreas. Profissões que no século passado eram dominadas por homens estão passando a ter suas fileiras preenchidas por mulheres. Elas passaram a ocupar posições de gestão, de tomada de decisões e de governabilidade. Entretanto, apesar das mudanças que já começam a se manifestar, ainda vivemos numa realidade marcada pela desigualdade entre os gêneros, pois as heranças históricas ainda estão enraizadas na nossa sociedade, ora ainda veladas, ora escancaradas. Esta é uma realidade já em transformação, sem justificativa para retroceder, de forma que, quanto maior for a compreensão quanto às pautas femininas, mais rápida será a efetivação de uma sociedade mais justa e igualitária, cabendo aos homens e às mulheres assumirem juntos seus papéis protagonistas e de agentes de transformação, deixando de lado discursos cegos e antiquados, calcando-se na certeza de que juntos todos têm a ganhar. Agora que nós já terminamos a leitura do texto, nós vamos conversar um pouquinho sobre as ideias que aparecem ao longo dele e algumas informações bem importantes para você entender como que se estrutura um artigo de opinião, um texto de opinião.
Lembre-se que eu já disse, não é só eu acho, eu gosto, né, ou não gosto. É muito mais do que isso. Mas como o nosso texto foi retirado de algum lugar, nesse caso foi retirado do site do jornal Gazeta do Povo, então nós temos que fazer algumas análises em relação ao suporte dele, né, onde ele foi publicado. Então a primeira coisa que nós temos aqui é a fonte, tá? Então sempre quando eu tenho qualquer texto que eu estiver lendo, que eu receber, ele tem que ter uma fonte. Nesse caso, ele já está no início, mas pode ser que apareça lá no final. Né? Você já deve ter percebido isso ao longo das aulas, que sempre tem a referência, tá? E embaixo vai ter a data. Vocês também vão perceber que a data que está aqui vai ser diferente da fonte, porque eu li em momentos diferentes. Então, aqui foi o momento que eu imprimi e lá foi o momento que eu li. Tá bom? Então aqui foi o momento que eu fiz a leitura. Novamente que eu acessei a informação, que foi no dia 24 de maio. Outra coisa importante, que eu já tinha falado para vocês, se chama a seção ou caderno. Daí isso vai depender do jornal, tá bom? Que aqui a gente já viu que a seção ou caderno, né, é opinião. E dentro dessa seção ou caderno nós temos os artigos. Aí pode ser de qualquer tema. Tudo bem? Passando para frente, a gente tem então a seção, o caderno opinião, dentro dele nós temos o artigo. E nós temos algo muito importante que é o título. Mulher, muito mais que um dia. Só que título não é qualquer título, porque a gente está falando de um texto de opinião. Esse título, ele tem que ser um título provocador. Mas não no aspecto negativo. Provocador é aquele que dá vontade de ler, que instiga a sua imaginação, do que será que o texto vai falar. E vocês perceberam que nós lemos um artigo de opinião e que ele usa uma linguagem formal, mas ele não tem uma linguagem difícil, né? Que é fácil da gente entender. Claro, tem uma palavrinha ou outra um pouco difícil, mas no total dele é tranquilo a leitura, né? Porque ele fala também de um tema que a gente já conhece, então ficou mais fácil, tá bom? Depois disso, nós temos a síntese, que é esse texto que aparece aqui embaixo do texto, tá? Então essa síntese é como se fosse um resuminho geral do meu texto, tudo bem? Ele pode ser retirado do próprio texto, como foi o caso aqui, que vocês vão perceber, né? Que a gente vai ler de novo, mas também pode ser uma ideia geral que vai depender muito de como esse escritor quer, tá? Porque é ele que decide a forma com que ele quer escrever isso. Lembrando que o padrão do texto de opinião é sempre o mesmo, mas tem alguns detalhes que é a marca do próprio autor. Outra informação importante que nós temos aqui é a autora, aqui, a Luciana, tá? Então o nome da Luciana vai aparecer aqui. Vocês viram que lá na tela eu tinha mostrado que apareceu lá, né, quem é a Luciana. Geralmente isso aparece lá no final do texto, mas eu mostro daqui a pouco para vocês. Então aqui aparece o nome da autora, aparece a data que ela publicou e no caso, né, desse jornal aparece até a hora, que é uma prática geral dos jornais online, tá? Que eles só colocam a hora também. Então vamos à leitura do texto e vamos analisar por partes. Então nós temos o primeiro parágrafo. O Dia Internacional da Mulher representa muito mais que uma homenagem à luta empreendida pelas mulheres ao longo do século passado para conquistar espaços e direitos. Lembre-se, todo texto, seja ele qual for, ele tem que apresentar sempre o tema. O tema tem que sempre ser apresentado. E qual que é o tema que ela já apresenta aqui de cara pra gente? Isso mesmo, ela apresenta lá, ó, o Dia Internacional da Mulher. Então, ela já apresentou o tema aqui, ó, já no primeiro parágrafo, já na primeira linha, tá? Muitas vezes pode estar um pouquinho depois, né? Mas no primeiro parágrafo ele tem que apresentar o tema. Isso é importante. Como ela está falando de texto de opinião, então, além de apresentar já o tema, ela já tem que dar a opinião dela, ok? Então, a opinião dela é qual? Então, o Dia Internacional da Mulher representa muito mais que uma homenagem. Ah, então, representa muito mais que uma homenagem, isso aqui já é a opinião dela. Então, vamos marcar lá também a opinião, tá? Então, representa muito mais que uma homenagem. Então, isso já é a opinião dela, deixa eu publicar, que ela tem sobre o tema, que o Dia Internacional da Mulher é muito mais do que simplesmente um dia,
Muito bem. Só que lembre-se que eu já tinha falado para vocês que além da opinião, ela tem que colocar sempre algo que sustente essa opinião. E a gente vai chamar isso de fato, tá? Então aqui está o fato. Então, o primeiro parágrafo dela é construído por tema, opinião e fato. Tá, mas qual que é o fato que está confirmando isso que ela está falando? Aqui, ó. Quer dizer que é muito mais que uma homenagem, né? A luta empreendida pelas mulheres, ó, ao longo do século passado para conquistar espaços e direitos. Então, isso vem confirmar a opinião dela. Então, vocês estão vendo que não é simplesmente eu acho, eu gosto, eu não gosto. Então, ela tem que ter a opinião e tem que ter um fato para sustentar essa opinião. Vamos ver o segundo parágrafo? Segundo parágrafo. Então, nós vamos ver 3 ideias. A ideia principal do parágrafo, a opinião e se tiver o fato ou não. Porque, às vezes, ela tem a estratégia de deixar o fato para depois, tá bom? Segundo parágrafo. É o momento de olhar para o passado, os marcos da história e as histórias marcadas, mas também é o momento de olhar para o futuro, para onde estamos indo, onde queremos chegar, estar e sentir. Qual é a ideia principal aqui? Aqui tá fácil, né? É olhar para o passado e olhar para o futuro, ok? Então esse aqui é o tema, que eu não vou colocar de novo, porque aqui a gente tá falando de ideia principal, tudo bem? Qual é, então, dentro dessa ideia principal de olhar para o passado e para o futuro, qual é a opinião dela que ela apresenta aqui? Ela já inicia aqui com a opinião, né, que é o momento. Então, quando ela fala assim, é o momento, é a opinião dela já, né, de olhar para o passado e para o futuro. Mas lembre-se que a gente tem que ter também o fato. Então, qual que é o fato que nós temos aqui, que vai sustentar que é esse momento de olhar para o passado e para o futuro? Aqui, ó, os marcos na história e histórias marcadas, ok? Tranquilo? Então, vejam só, que quando a gente fala aqui, a gente tem que perceber, né, que este fato, a gente também já conversou sobre ele. Lembram-se lá? Quando ela fala dessas histórias marcadas, as histórias já conhecidas, né, de outras mulheres, vocês estão percebendo que o texto que nós lemos lá da literatura de cordel está casando com esse aqui? Então, vamos lá. Muito bem. Outra questão, agora vamos para o próximo parágrafo. Então, eu vou ter que subir aqui um pouquinho, tá? Para não atrapalhar a nossa leitura. Então, próximo parágrafo. Inegavelmente, nos últimos anos, as mulheres consolidaram posição de destaque em diversas áreas. Profissões que no século passado eram dominadas por homens estão passando a ter suas fileiras preenchidas por mulheres. Elas passaram a ocupar posição de gestão, de tomadas de decisões e de governabilidade. Bom, esse já é um pouco mais longo, mas qual é a ideia principal que ele traz aqui, nesse parágrafo? Já traz junto com a própria opinião dela, né? Aqui, ó, inegavelmente, nos últimos anos, as mulheres consolidaram a posição de destaque. Então, aqui já traz a própria opinião dela. Vocês estão percebendo também que conforme a gente está lendo, todo o texto dela, as ações, são todas no presente, tá? Então, isso também é importante a gente destacar, que todas as ações são no presente. Muito bem, só que ele não é feito só por opinião, só pela ideia principal. Nós temos também o quê? O fato. E qual que é o fato que sustenta isso? Que elas passaram a ocupar posições de gestão, de tomada de decisões e de governabilidade. Então, nós temos lá o fato, tá? Então, nós vamos marcar lá o fato dela. Então, vocês estão percebendo que toda vez que nós temos a opinião, eu tenho um fato. E algumas vezes pode ser que eu tenha só a opinião, que eu não tenho o fato linkado lá. Mas não tem problema, tá? Lembre que cada autor tem a sua estratégia, tá? E as ações geralmente são no presente, ok? Então, vamos seguir. Vamos aqui, então, para o próximo parágrafo.
penúltimo parágrafo. Entretanto, apesar das mudanças que já começam a se manifestar, ainda vivemos uma realidade marcada pela desigualdade entre os gêneros, pois as heranças históricas ainda estão enraizadas na sociedade, ora ainda veladas, ora escancaradas. Vamos lá, então? Qual é o tema que nós temos aqui principal? O tema que ela fala aqui, que é a desigualdade entre os gêneros. Então, esse aqui é a ideia principal. Dentro dessa ideia principal, nós temos a opinião. Qual é a opinião dela? Que ainda vivemos aqui, ó, tá? Que ainda vivemos numa realidade marcada pela desigualdade entre os gêneros. Então, estão vendo que a ideia central do nosso parágrafo e a opinião dela estão juntinhos ali. Tá? E aqui, nós vamos ter o fato? Não, né? Nós vamos ter a opinião dela de novo. Olha aqui, ó. Então, vocês viram que eu falei que em alguns momentos pode ser que eu não tenha o fato. E como nós estamos trabalhando com texto adaptado, então pode ser que o fato tenha aparecido nessa parte que foi retirada. Então, nós temos a opinião dela em 2 momentos aqui nesse parágrafo. E o último. Esta é uma realidade já em transformação, sem justificativa para retroceder, de forma que quanto maior for a compreensão quanto às pautas femininas, mais rápida será a efetivação de uma sociedade mais justa e igualitária, cabendo aos homens e às mulheres assumirem juntos seus papéis protagonistas. Aqui só ficou um erro de espacinho. E de agentes de transformação, deixando de lado discursos cegos e antiquados, calcando-se na certeza de que juntos todos têm a ganhar. Ideia principal aqui, então, qual é? Que esta é uma realidade em transformação. Então, aqui a gente tem o quê? A opinião dela, que ela tá vendo que isso já está sendo transformado, tá? E como, então, a gente está falando que é o último parágrafo, ela já começa ali com a opinião dela. E, além da opinião dela, a gente também tem a conclusão do meu texto. Tá? Então, ela já vem concluindo e toda a conclusão dela é toda ela em prol da opinião. E pensando em opinião, nós temos que identificar o tema. Então, qual que é o tema aqui? Ou a ideia principal deste parágrafo? Que, aqui, ó, homens e mulheres assumirem juntos seus papéis de protagonistas e agentes de transformação. Então, aqui é a ideia principal. E o que eu tenho depois aqui também, se nós formos vendo, nós temos mais a opinião dela, ok? E então, assim se faz o nosso texto de opinião. Nós temos a opinião, nós temos o fato sempre, né, para justificar a nossa opinião, para fortalecer, dando mais embasamento para ela. E dentro disso, nós temos que tirar sempre a ideia principal do parágrafo. Então, toda vez que você lê qualquer texto, pense assim, estou lendo o texto, do que é? Então, eu vou ver a ideia principal e outras informações que também são importantes, porque com isso vai me ajudar a entender melhor o texto. E para nós encerrarmos, olha lá o que eu falei que nós tínhamos aqui, deixa eu subir um pouquinho. Nós temos aqui o mini currículo dela. Lembra que eu falei que sempre aparece por fim? Tudo bem? Agora que nós já relemos o texto, porque lembre-se, nós lemos primeiro, né, para conhecermos sobre o que ele estava falando e já vimos que ele conversa muito bem com a literatura de cordel que nós já lemos. Aí nós fomos fazendo o quê? Lendo passo a passo, parágrafo por parágrafo, identificando a ideia principal de cada um, a opinião e o fato que sustenta essa opinião, né, dando mais força para a opinião da autora, né, embasando essa informação dela, essa opinião dela. Nós vimos também que alguns parágrafos só tinha opinião, mas lembre-se que eu já também conversei com vocês que como nós adequamos, né, o texto, nós adaptamos ele para utilizarmos, alguns trechos, né, nós tiramos, então isso pode acontecer. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos relembrar as informações do texto na ordem que elas aconteceram. Então, nós fizemos isso na ordem, só que aqui
né, no texto, eu já vou mostrar para vocês que ele não está na ordem. Então, você vai ter que lembrar da ordem, na sequência em que aconteceram. Mas primeiro você vai fazer o quê? Anotar o título do texto aí no seu caderno, que é Mulher Muito Mais do que um Dia. Anote aí. Anotaram o título lá? Então agora nós vamos para a nossa atividade que está aqui. Então nós temos a sequência de 1 a 5, de um lado. Do outro nós temos as informações, as ideias principais de cada parágrafo. Qual é a sua tarefinha agora? Você tem que colocar todas essas informações na sequência em que nós lemos no texto. Tudo bem? Dá um tempinho aí para você fazer a atividade. Tarefa feita? Então vamos à correção? Então qual foi a primeira informação que nós tínhamos lá? Era o tema, né? O tema que era o Dia Internacional da Mulher. Então lembre que o tema ele é muito importante para o texto de opinião. Depois, no segundo momento, no segundo parágrafo, qual era a ideia principal? Isso, olhar para o passado e o futuro. Lembre-se que ele conversou muito bem, né? Com tudo que nós vimos lá no texto da literatura de cordel, né? Das heroínas, os fatos históricos. Depois, ela falou sobre olhar para o passado e o futuro, que a construção, né, tudo o que foi feito lá atrás tem influência lá no nosso futuro, no nosso presente e no futuro. Depois ela veio falar da posição de destaque das mulheres, que cada vez mais elas estão em posições de destaque. E depois? Isso, ela destacou a desigualdade entre gêneros, né? Mas ela não destacou isso como algo positivo, pelo contrário, né? Não tem que haver desigualdade, né? Todos os mesmos direitos. E por fim, que homens e mulheres são agentes de transformação, que cabe a gente mudar o presente para que tenhamos um futuro muito diferente do que nós temos hoje, ok? Tempinho aí para vocês, então, corrigirem e verificarem se colocaram na mesma ordem.
Conferido? Então vamos para a próxima parte da nossa aula, que é de olho no texto. Essa parte você já conhece. É quando nós vamos fazer a análise de algumas situações, de algumas informações no texto que nós lemos. Então a primeira lá. A primeira, só de olhar você já deve ter percebido. Vamos trabalhar com vocabulário. Então nós temos aqui a frase retirada do texto, por isso, entre aspas. Ainda vivemos numa realidade marcada pela desigualdade entre os gêneros. Você tem dois significados, diferença e distância. Qual delas está dentro do contexto do nosso texto? Pense aí. Muito bem, pensou aí? Então, vamos ver qual cabe melhor aqui na nossa frase. Ainda vivemos numa realidade marcada pela diferença entre os gêneros. Pensou assim? Vamos para mais uma? Outro trecho retirado do nosso texto, lembrando que sempre colocamos aspas, porque não é nosso texto, é texto de outra pessoa. Pois as heranças históricas ainda estão enraizadas na nossa sociedade. Enraizadas dentro desse contexto significa adotadas ou fixadas. Um tempinho para você pensar. Prontinho? Vamos ver? Vamos conferir? Então, pois as heranças históricas ainda estão, ó lá, fixadas na sociedade. Lembrando que enraizada lembra o quê? Raiz, né? Então, estão fixadas na nossa sociedade. Vamos para mais um trecho? O próximo trecho, também retirado do texto, é continuidade do outro que nós já vimos. Mas nós vamos analisar outra palavra. Pois as heranças históricas ainda estão enraizadas na sociedade, ora ainda veladas, ora escancaradas. Então, nós temos que perceber o que veladas, né, significa dentro dessa situação, dentro desse contexto. Escondidas ou sumidas? Pense lá um pouquinho.
Muito bem. Então vamos ver o que significa veladas dentro do nosso texto. Pois as heranças históricas ainda estão enraizadas na sociedade, ora ainda escondidas, ora escancaradas. Então, veladas quer dizer escondidas. A próxima nós vamos fazer juntos. Então, vamos pensar lá agora no título do texto. A expressão em destaque, muito mais que um dia, que estava lá no título, o que significa? Importante apenas para um dia ou importante todos os dias? Se é muito mais que um dia, só pode ser importante todos os dias, que o Dia da Mulher tem que ser lembrado todos os dias, não só no seu dia. Vamos para mais uma? Agora pegamos um trecho do texto. A expressão sublinhada no trecho a seguir transmite a ideia. Inegavelmente, nos últimos anos, as mulheres. Então, inegavelmente, qual a ideia que ela nos dá? Que não se pode negar ou se nega uma informação? Então, inegavelmente, dentro do nosso texto, significa que não se pode negar. Então, a gente não podemos negar a informação. Ok? Então, chegou aquele momento da atividade. Então, a nossa atividade, lembra que nós trabalhamos com fato e opinião? Muito bem. Então, é essa a atividade que nós faremos agora, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês registrarem a atividade aí no caderno com calma e vocês vão ter que só me dizer qual dessas 3 passagens do texto não é a opinião da autora, é apenas um fato, né? Um argumento, é algo que ela usou para fortalecer a opinião dela. Tá bom? Tempinho aí para vocês. Anotaram a tarefa? Então, pessoal, foi muito bom estar com vocês em mais uma aula. Até a próxima!